Alô galera, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Estou trazendo para vocês hoje técnicas de integração, a famosa integração por parte, tudo bem? Eu sou o professor Daniel e vou estar acompanhando vocês nessa videoaula. Então vejam, integração por substituição. Em alguns momentos você vai se confrontar com funções que aparentemente são difíceis de integrar, porque elas fogem um pouquinho daquele modelo básico, né, de integração, onde nós, quando você tem uma função polinomial simples, onde você apenas acrescenta 1 ao expoente e depois divide pela soma mais c, né? Vejam que nem sempre nós vamos encontrar uma integral simples dessa forma, né? X elevado a algum expoente, de tal forma que seja apenas acrescentar um valor ao expoente, dividir pela soma e acrescentar a constante de integração. Então, em vários momentos nós vamos nos deparar com expressões um pouquinho mais elaboradas e vamos sentir aquela dificuldade na hora de integrar. Então, para sanar uma parte desses problemas, foi desenvolvida a técnica de integração por substituição, como uma técnica que permite transformar uma expressão mais elaborada, mais complexa um pouco, numa expressão mais simples, mais fácil de integrar, tudo bem? Veja então, a técnica de integração por substituição, ela consiste basicamente em nós tentarmos, consiste em visualizar a expressão dada, né, como um produto de funções, né, onde eu tenho uma função composta f com g de u, vezes a derivada g de u. Olhando assim para essa igualdade, o que ela está me mostrando? Ela está dizendo para nós o seguinte, ela está dizendo, olha Daniel, a integral de f de x dx, ela tem o mesmo valor, o mesmo resultado da integral f de g de u vezes a derivada g de u. Né? Ou seja, nós percebemos que aqui a nossa função ela está escrita em função de x, e aqui em função de u. Houve uma mudança então de variável, né? Mas olhando para essa igualdade ainda não, né? Às vezes quando você lê a teoria no livro não está claro ainda. Então vamos tentar clarear essa ideia. Veja, quando eu olho para essa função aqui, ó, 2 vezes a integral, né? Integral de 2 vezes 2x mais 1 elevado à oitava dx. Eu não sei se você concorda comigo, mas a gente não tem a sensação de que essa função, existe uma função f de x, que ela é dessa forma, ó, 2x elevado à oitava, veja, né? Então, é como se alguém tivesse vindo aqui dentro dessa função f de x e colocado uma outra função dentro dela, né? 2x mais 1, e isso me deu como resultado essa nova função, ó, 2x mais 1 elevado à oitava. Então veja, quando eu olho para essa função que foi dada, intuitivamente nós percebemos que é como se eu tivesse uma função dentro de outra função. Veja, o que ela está mostrando é que essa função que foi dada aqui, ela é f composta com g de u, né? Você vai dizer, sim, e a derivada de g de u? Ainda tem uma outra função multiplicando, não é? Eu quero que você perceba, então, veja, se nós chamarmos de g de x essa função que está aqui dentro, ó, 2x mais 1, quem é a derivada dessa função? Veja, a derivada de g de x, veja, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então, veja, a derivada de uma constante é 0 e a derivada de 2x é 2. E está aqui o 2, ó. Ou seja, quando eu olho para essa função agora, eu vejo que eu tenho uma função f de x, dentro dela foi colocada outra função g de x, e do lado de fora está sendo multiplicado pela derivada de g de x. O que eu estou tentando mostrar para você é que veja que a integral de f de x, nós podemos olhar para essa função dada como sendo f composta com g vezes a derivada de g. Tudo bem? Espero que você tenha conseguido ter essa percepção. Aí você vai me dizer, Daniel,
Tá, eu entendi. A função dada, essa função que foi dada aqui, 2 vezes 2x mais 1 elevado à oitava, ela é a função f de x, que foi feita, né, foi composta com g de x, então ela ganhou essa nova estrutura. E ainda eu posso visualizar essa função dada como sendo f de g de x vezes a derivada de g de x aqui. Até aí eu entendi, tudo bem. Mas o que isso me ajuda na hora de simplificar, na hora de resolver essa integral? Se nós quisermos simplificar essa expressão, aí é a grande sacada, que essa função que foi introduzida aqui dentro, que é a nossa g de u, essa função g de u, ela não tem uma estrutura definida, né? Perceba que eu estou te explicando assim de forma intuitiva, né? Uma forma que você possa compreender, pegar a ideia. Então veja, essa função g de u, nós vamos escolher ela com uma função mais simples possível, que é g de u igual a u. Se eu escolher g de u igual a u, né, isso vai me permitir fazer com que essa função dada ela se torne mais simples. Como assim, Daniel? Então veja, olha. Deixa eu limpar um pouquinho aqui. Vamos limpar aqui. Veja, se eu chamar essa função que está aqui dentro, essa função g de u, se eu disser que ela é igual a u, dessa forma, ó, u é igual, veja, u é a função g de u aqui, ó. Se eu disser que, que u é igual a 2x mais 1, o que vai acontecer? Aqui onde tem 2x mais 1, eu vou substituir, vou colocar um u no lugar. Tudo bem? Mas aí eu ainda tenho esse 2 e o dx aqui. Então veja, se essas duas funções são iguais, então elas possuem a mesma derivada. Então veja, a derivada de u é 1. E eu vou colocar o du aqui, porque nós derivamos em função de u, tudo bem? Desse lado eu vou derivar também. Veja, a derivada de 1 é 0, a derivada de 2x é 2. 2 dx. Nós derivamos em função de x, então desse lado nós acrescentamos o dx. Agora veja que onde eu tinha 2x mais 1, eu chamei de u. E esse 2 dx, ó, 2 dx equivale a quem? A 1 du. Isso significa que quando eu escolho essa função g de u igual a u, eu posso fazer essa substituição. Então, a integral dada ela passa a ter a seguinte forma. Veja como vai simplificar a nossa integral. Quer dizer, então, que aqui dentro, onde eu tinha 2x mais 1, eu vou chamar de u. Então, veja, u elevado à oitava. Tudo bem? Agora veja que o 2 dx, aqui ó, o 2 dx ele equivale a 1 du, que nós não vamos colocar, não precisa colocar esse 1, então eu vou colocar aqui ó, du. Veja então que chamar g de u, ou seja, chamar essa função que está aqui dentro, g de u, me permitiu simplificar essa integral dada para uma integral mais simples. Uma integral que nós sabemos calcular mais facilmente. Veja, essa integral de u elevado à oitava, nós sabemos. É só acrescentar 1 ao expoente, dividir por 8 mais 1 e acrescentar a nossa constante de integração. Veja que nós já praticamente conseguimos já integrar a nossa função. Agora o único detalhe é que depois que é feita a integração, eu preciso voltar para a variável que eu estava utilizando antes. Veja, eu não comecei com u, eu comecei com x, então eu preciso só desfazer essa substituição. Então veja, onde eu tenho u, eu vou colocar 2x mais 1. Quanto é 8 mais 1? 9. 9 dividido por 8 mais 1, que é 9.
mais a nossa constante de integração. Pronto. Então, a integral de 2 vezes 2x mais 1 elevado à oitava dx é igual a 2x mais 1 elevado à nona dividido por 9 mais a constante de integração. Então, perceba, eu espero que tenha ficado claro para você que essa técnica de integração por substituição, ela consiste em quê? Em olhar para a função dada e observar se essa função ela pode ser vista como que f composta com g de u vezes a derivada de g de u. Nós vimos que nesse caso, vimos que na função dada era exatamente o que acontecia. Veja, eu tenho uma função aqui dentro, a derivada dela está aqui fora, então nós fizemos o que? Uma substituição. Essa função que está aqui dentro, veja, g de u, nós escolhemos substituir ela por uma outra variável mais simples. É como se eu estivesse pegando uma função complexa e substituindo por uma função bem simples. Então nós chamamos 2x mais 1 de u, né? Derivamos ambos os lados, né? E depois apenas fizemos as substituições. Aí nós vamos fazer a integração normalmente e depois nós vamos voltar, desfazer a substituição que foi feita e pronto. Nós temos que a integral encontrada, o resultado encontrado realmente é a integral da função dada. Tudo bem? Nós vamos fazer mais um pequeno exemplo aqui para que você perceba novamente. Veja que essa função aparentemente ela é difícil de ser integrada, porque nós temos, né, raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Do lado de fora nós temos multiplicando 2x dx. Eu quero que você perceba que nós temos aqui, ó, novamente uma função composta. Veja que eu tenho uma função aqui dentro, eu tenho uma função aqui fora. E essa função que está aqui fora, ela é a derivada dessa que está aqui dentro, né? Então, nós vamos fazer de novo o método da substituição. Qual que é a substituição que eu vou fazer? Eu vou chamar essa função que eu tenho aqui dentro de u. Então, eu vou dizer que u é igual a x ao quadrado mais 1. Tudo bem? Se essas duas funções são iguais, elas possuem a mesma derivada. Então, eu vou derivar ambos os lados. Vamos lá. Ó. Derivada de u é 1. 1 du. Tudo bem? A derivada de x ao quadrado mais 1, veja, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então, a derivada da constante é 0. A derivada de x ao quadrado, você sabe, o expoente ele passa multiplicando, não é? E nós subtraímos 1 do expoente, né? O que está em cima passa multiplicando e depois nós tiramos 1 dele. E isso aqui é... Essa derivação é feita na variável x, tudo bem? Então, veja, du é igual a 2x, 2 menos 1 é 1, não precisa colocar, dx. Então, veja que agora nós podemos reescrever a integral que foi dada de uma forma bem mais simples. Ó. A integral dada ela é igual a essa integral aqui, ó, raiz quadrada. Agora, veja, nós chamamos x ao quadrado mais 1 de u. Então, raiz quadrada de u. Agora, observe que 2x dx está aqui. Ó. 2x dx é igual a quem? A du. Então, eu vou substituir essas duas peças por uma única peça, que é o du. Veja então que a função dada ela se tornou uma função mais simples, que nós sabemos integrar, não é? Essa integral ela é a mesma integral. Nós vamos escrever essa radiciação como potenciação. Então, é 1 elevado a meio, né? O 2 que está aqui, ele vira o denominador, o expoente que está aqui vira o numerador. Du. Veja, nós sabemos integrar. É só acrescentar 1 ao expoente e dividir pelo resultado dessa soma. Tudo bem? E acrescentar a constante de integração. Vamos continuar aqui embaixo. Ó. Então, nós temos, ó. Então, nós temos aqui, ó,
Quanto é meio mais 1? É 1,5. 1,5 é 3 dividido por 2. Aqui embaixo também vai dar 3 dividido por 2, mais a constante C. Tudo bem? Agora veja. Nós temos aqui a divisão de duas frações, né? U sobre 1 dividido por 3 sobre 2. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então vai ficar 2/3 vezes U sobre 1. Esse aqui, veja aqui que aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para a radiciação de novo, vou transformar essa potência, o denominador vira o índice da raiz e o numerador vira a potência, tudo bem? Mais C. Veja aqui, nós temos 2/3. Vou só simplificar a expressão, eu nem preciso colocar mais o traço aqui, eu vou simplificar assim, vezes a raiz quadrada de U ao quadrado vezes U, que é U ao cubo, mais C. Eu estou apenas, já está integrado, tudo bem? Só estou fazendo aqui alguns ajustes. Veja, a raiz quadrada é de U ao quadrado, então U vai para fora, vezes raiz quadrada de U mais C. Vou continuar aqui agora, veja. 2/3. Agora a única coisa que eu vou fazer já que está integrado, nós demos uma arrumadinha, ficou com a cara bem mais organizada. A única coisa que nós vamos fazer agora é o que? Voltar para a variável inicial. Onde tem U, eu vou escrever x ao quadrado mais 1. Então veja que o resultado da nossa integral é 2/3, que multiplica U. Quem é U? É x ao quadrado mais 1, vezes a raiz quadrada de U, que é x ao quadrado mais 1, mais a nossa constante de integração. Tudo bem? Pronto. Conseguimos integrar a nossa função dada de uma forma um pouco mais simples, né? Através do método da integração por substituição. Espero que a ideia tenha ficado clara. Você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo, comente e até o próximo vídeo. Grande abraço a todos.